Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara. Nós somos do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. Evangelizadores da mocidade. Isso aí, hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares, Casamentos e... divórcios. Mas antes, roda a vinheta! Então, galera, para a gente poder harmonizar, primeiro vamos pedir a Samara para fazer a prece. Deus nosso Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos virtualmente. Estamos aqui, Senhor, na tentativa do aprendizado para melhor vivermos, para evoluirmos, para progredirmos. E rogamos as suas bênçãos sobre cada um de nós, para que possamos levar para a nossa vida os aprendizados do Evangelho e da doutrina espírita. Assim seja, graças a Deus. E é isso aí. A gente vai conversar um pouquinho, como a gente falou, sobre casamentos e divórcios, porque a gente está conversando um pouquinho sobre conflitos familiares, né? Isso aí. E hoje a gente vai contar com a presença de dois jovens que vão nos ajudar. A gente vai fazer uma entrevista com eles. Vamos fazer algumas perguntas e eles vão aparecer aí dando a resposta. É porque a gente falar sobre isso, a gente não fala com a cabeça de um jovem, né? A gente já não é mais, né, tão jovens. A gente já está um pouquinho longe da juventude. Então a gente trouxe os jovens para que eles possam falar com a cabeça deles o que eles pensam sobre esses dois temas, que é muito importante na vida do jovem, né? Casamento e divórcio. Isso, e esses jovens vocês vão ver que eles são até um pouco jovens demais, mas eu acho que já está na hora deles começarem a pensar em certas coisas, né? Sim, mas é porque nesse isolamento a gente não conseguiu, a gente teve que aproveitar os vizinhos, né? Que estão por aqui mesmo, porque a gente está longe, assim, fisicamente de vocês. E para gravar e mandar fica uma coisa bem difícil, né? Então a gente vai conversar com a Juliana. E com o Gui, que é o Guilherme, claro. A gente só chama ele de Gui aqui em casa. E a gente primeiro vai perguntar para a Juliana e para o Gui o que eles acham que são os motivos para o casamento. Por que eles acham que as pessoas casam por quê? Isso aí. Fala aí, Ju. Por que é que você acha que as pessoas se casam? Fala aí, Gui. Oi, eu sou a Juliana, mas pode me chamar de Ju, né? Ai, gente, que pergunta. Como que eu vou saber por que as pessoas casam? Eu só tenho 15 anos. Por que as pessoas casam? Pergunta, gente. Não tô nem pensando em me casar, mas olha, eu acho que casa porque ama, né? Casa porque ama. Olhou, amou, casou. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Ah, o problema é que às vezes você acha que ama e não ama, né? Você pode confundir esse negócio de sentimento, né? É uma coisa que pode muito dar errado, porque você pode confundir o sentimento, você olha, acha bonito, acha que é amor. Aí você, sabe, tipo, confunde atração física com amor, aí casa e pode dar mó ruim, cara, pode dar mó ruim. Diz que é bom conhecer direitinho antes de casar, né? Mas acho que é isso, eu não tenho, não pensei muito nisso, não tenho ideia formada sobre isso, não. Nem penso nisso ainda, tá muito longe da minha vida. Mas eu acho que é isso, eu acho que é isso. Ama ou acha que ama? Pô, então, eu sou o Gui. Pô, essa parada aí de casar e... Pô, nada a ver. Mas pô, se tiver que casar, vai ser o quê, né? É um negócio de ter filho, né? Se quiser esse negócio de ter filho, aí a gente casa, né? Pra ter o filho lá em casa, cuidar das crianças, né? É um jeito, mas também tem aí, né? Na real, né? Tem a parada com dinheiro, né? Arruma uma pessoa com dinheiro, aí tu já viu tu melhor aí na vida, pô, não. Vai falar que não, vai falar que não, quem nunca? Pô, fala sério. É isso mesmo, Ju, e é isso mesmo, Gui. Vocês falaram 4 motivos que são motivos de casamento. Amor ou a impressão de amor por aquela atração física confundida com amor. A parte material também, né? Que também essa questão de achar bonito, isso é uma coisa que é material, é físico, né?
E a questão do dinheiro que o Gui falou, as pessoas ficavam. Antigamente, então, era muito comum as pessoas nem se conhecerem e se casavam para poder juntar, né, a herança, né, das famílias, o dinheiro das É famílias. verdade. Mas tem uma coisa que eles não falaram que é muito importante. Talvez eles não falaram porque por falta de conhecimento mesmo, que é a reajuste de problemas de vidas passadas. Isso, né? Muito de problemas que nós tivemos em outra encarnação vão ser resolvidos numa encarnação agora, convivendo, né, debaixo do mesmo teto, tendo que se amar, né, ou se amando. Muitas vezes a gente vê uns casamentos que são um pouco mais difíceis, mais complicados. Provavelmente ali a resposta para aquela dificuldade toda está em outras vidas. São problemas criados na convivência anterior. Então, se tem atrito ali, quem está vendo de fora, às vezes eu vejo as pessoas falando, separa logo. Não, porque veio para parar aquelas arestas, aproveita essa encarnação, que você está junto com a pessoa, para você aprender a amar. Não é tolerar, é aprender a amar. Por que é aprender a amar? A gente tem que amar todo mundo. Jesus ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos para a gente poder ser feliz e para a gente evoluir. Então, esses casamentos de reajuste são muito importantes para a gente. São sim. E são muitas vezes também eles causa dos divórcios. Né? Sim. Então vamos perguntar para eles por que é que as pessoas se divorciam? Por que se separam? Será o que os dois vão falar pra gente? Fala aí. Gente, eu não sei nem por que vai casar, agora estão me perguntando por que acontece divórcio. Por quê? Acho que eu já dei até uma dica, né? Se você acha que ama e não ama, vai divorciar. Porque você pensou? Você chega lá, você vê que é só atração física. A atração física não se sustenta muito, né? Aí é uma causa de divórcio, com certeza é essa. E a outra causa... Ai, vai, monstrinho, me ajuda. Vai, monstrinho. Desrespeito. Monstrinho soprou aqui, ó, que é o desrespeito. Porque se uma não respeitar a outra, não dá pra ficar casado, não dá pra ficar morando na mesma casa, né? Como que se dá esse desrespeito? Você pode desrespeitar o tempo da pessoa, você pode desrespeitar os sentimentos, desejos, as opiniões. Aí acaba divorciando, né? Porque, poxa, ninguém consegue viver sendo desrespeitado o tempo inteiro na casa, né? Então, acho que é isso. O divórcio é causado por essas duas. Mais alguma coisa, monstrinho? Não? Então, só consegui pensar nessas duas, gente. Eu acho que é isso. Desrespeito e confusão mesmo de sentimento, né? Porque separa. Separa, sabe qual é, né? Traição, né? Tomou um chifrão, você já viu, né, Tem que fazer alguma coisa. O pior é que às vezes a gente pode ficar meio brabo, aí já viu, perde a cabeça, faz besteira até, faz até besteira, claro, não vai separar. A pessoa traiu, traidora, nada a ver ficar junto, né? Mas é que separar mesmo, vai falar o que de mim? Vai falar o quê? Vai pensar o que de mim? Tomar chifre, não, pai. Tem que tomar com seu cuidado por causa de na hora. Perder a cabeça já era. Não. Muito bom, mais uma vez. Estão afiadinhos. Muito bem. É isso mesmo, né? O que causa o divórcio, essa confusão de sentimentos, confusão de emoção, os desrespeitos que acontecem. Muito certo. A deslealdade, né, é uma causa muito comum, né? A pessoa não ser leal ao seu parceiro. Às vezes começa, né, a não nem gostar mais, já não ama tanto, viu que não ama, viu que, né, tinha se interessado só pela aparência, e aí já acha que é normal, né, natural a traição, o que evidentemente não é, uma das maiores causas, né, da separação. E levando até o Gui, ficou meio preocupado ali, né, ficou meio nervoso, acho que ele não ia gostar da situação, não, né? Eu senti que ele ficou bastante nervoso. Mas esses desequilíbrios realmente pode levar a atos mais extremos. Qualquer ato de desequilíbrio, né? Desequilíbrio nunca é bom. Sempre vai trazer problema. Se a gente está desequilibrado, sobretudo se levar realmente a consequências piores, né? Mais extremas.
E a gente tem que ver, gente, como a gente falou, que muitas vezes a gente está junto na mesma casa para reajustar. Então vai ter dificuldade, né? O casamento, ele é uma relação que às vezes passa por períodos de facilidade, passa por períodos de dificuldade. A gente tem que saber superar as dificuldades, agradecer os momentos de equilíbrio e pensar que é importante aquela relação, é importante aquele núcleo familiar. Isso aí, o entendimento disso, né, com o nosso coração aberto, né, o entendimento, inclusive, das coisas espirituais, vão dar uma melhor forma de entender e encarar aquela responsabilidade que a gente tem. É uma responsabilidade o casamento. A gente vai valorizar de uma outra forma, sabendo que esse compromisso que você tem com a sua esposa ou com o seu marido. Tudo que você causar de sentimento em outras pessoas é responsabilidade sua. Então, você não pode simplesmente falar assim, eu vou casar com você, eu te amo, e amanhã simplesmente você falar, não, me enganei, não quero casar mais com você. O que aquela pessoa sentir, o que aquela pessoa fizer, né, embasado nisso que você fez, é um pouco responsabilidade sua também. É responsabilidade dela, mas é responsabilidade sua. E nós estamos num tempo no planeta Terra que a gente tem que aparar as arestas e não criar mais arestas. Jesus diz que a causa dos divórcios é principalmente pela dureza dos nossos corações. Porque se a gente conseguisse entender melhor as palavras de Jesus, a gente ia conseguir ter essa noção dessa grande responsabilidade que a gente tem. Mas e aí? O que fazer? Primeiro... Não divorcia? Não divorcia? Será que a gente não pode divorciar então? Vai ter que ficar sempre junto? Aconteça o que acontecer? Não, não é assim. Né? Você não vai ter ali um relacionamento doentio que pode causar até crimes. Então, durante a dureza dos corações, perante a dureza dos corações, é melhor divorciar. E lembrando que o divórcio, ele, na verdade, ele só separa legalmente aquilo que de fato já estava separado. A separação já havia. As pessoas já não viviam mais juntas, ainda que debaixo do mesmo tempo, elas já não conviviam mais, não se importavam mais uma com a outra. Não havia mais uma ligação ali espiritual, afetiva, não se investia mais afetivamente no outro. Então já estava separado. Então o que o divórcio faz é separar isso legalmente. E você pode aprender a amar a pessoa depois do divórcio. Não é porque você se divorciou que você vai ser inimigo e está sempre em disputa com a pessoa. Você pode aprender a amar a pessoa depois, porque nós vamos ter que nos amar como irmãos. Nós somos uma família planetária que vamos nos amar. E você, depois que divorciar, tendo filho, você vai continuar sendo pai, sendo mãe, sendo a família daquele jovem. Então, os laços têm que continuar de uma maneira sadia, tá? Então, o jovem tem que papel nesse momento, né? Os pais decidiram divorciar. Os jovens têm que ser facilitadores da vida de todo mundo e da união daquela família, mesmo com os cônjuges separados. É difícil? Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas a gente já tem a condição de olhar e saber, não, é melhor eles estarem longe um do outro, mas aprendendo a se gostar do que juntos na mesma casa e se ofendendo e às vezes chegando até a violência física, né? Então, chegou num ponto, não dá mais mesmo. Não é banalizar o divórcio de jeito nenhum, né? Eu acho que a gente já falou bastante coisa, né, do valor do casamento. Mas é para não deixar chegar a crimes piores. Então, aí você pode entender que o divórcio seria o melhor caminho. Mas o divórcio é divórcio dos cônjuges. O filho continua sendo filho. E continua sendo filho do pai e da mãe. Não é filho só de um. Né? Então, essa convivência vai dizer da maturidade desse jovem. Né? E o entendimento espírita, mais uma vez, vai ajudar os jovens a passar por esses momentos de desafio.
porque eles vão entender as causas, as vidas passadas. A gente já entende a evolução do espírito, né? Os patamares de evolução do espírito. E os jovens estão na idade também de construírem seus relacionamentos. A gente não pensa ainda que um jovem de 15, igual a Juliana, vai pensar em casar, mas com certeza já está namorando. Sim, e muitos pensando em casar também. E aí a gente vai falar de como é que deve ser o respeito, né, a conduta do jovem espírita perante o seu corpo e perante o corpo do outro. Isso, e acaba havendo essa mistura, essa confusão do sexo com o casamento. Vai ter gente casando para poder fazer o sexo, não é? O que traz um casamento baseado em coisas muito frágeis, não é? E a gente também vai para o outro extremo, onde a gente encontra pessoas que fazem sexo em cada esquina, com vários parceiros, porque tem que experimentar. Também é um desequilíbrio. Então a gente tem que buscar o equilíbrio. O sexo envolve forças energéticas, forças criadoras. O sexo, ele movimenta energias criadoras da gente. Então é utilizando energia, não é só o corpo, gente. Não é só o corpo. E mesmo se fosse o corpo, só o corpo, se fosse só o corpo, o respeito que eu tenho que ter com esse corpo que foi feito para eu ter experiências que me levem à evolução. Então, sempre que tiver o sexo, tem que ter um sentimento bom, um sentimento puro, né? Não nem 8 nem 80, né? Mas a responsabilidade. Porque se você usar o sexo só como diversão, muitas vezes para você vai ser só sexo e é só sexo. Quando eu falo só sexo, é para mostrar como que é pura matéria. Pura matéria, material. Um nível bem baixo. O sexo, como qualquer energia, como qualquer ferramenta, vamos falar assim, ele por si só não é bom nem ruim, não é negativo nem positivo. É o uso que você faz que vai tornar ele assim. Isso. E às vezes para você é só sexo, para outra pessoa é amor. Olha a confusão que você vai estar arrumando para a sua vida. A gente não está falando de uma encarnação. Nós estamos falando de uma dívida que pode se perpetuar. E aí a gente também tem que pensar que desses sentimentos pode crescer, evoluir e chegar num casamento. Sim. E se casou só por causa do sexo, mais uma vez, está construindo uma casa na areia. O sexo não pode ser a coisa mais importante num relacionamento. O que a gente vê muito jovem fazendo. O que é mais importante no relacionamento são os corpos. Não, o mais importante no relacionamento somos nós. E nós somos o quê? Nós somos corpos ou nós somos espíritos? Então, o importante é o conhecimento, é a afinidade que você tem com o outro, né? Não é só química. Tem de falar, é a química entre a gente. Gente, nem no colégio a química é boa. A gente vive reprovando em química. Não vem com essa, bateu uma química. Que química, gente? Você não sabe nem que estão falando de química. O importante é a afinidade, é o prazer de estar junto, fazendo várias coisas, e não somente o sexo. É isso aí. E como justamente somos espíritos, e somos espíritos ligados àquelas, lembra das leis divinas que a gente já estudou? Ligado a todas aquelas leis, e a gente precisa evoluir. Logicamente que a duração dos casamentos ela vai aumentar à medida que a nossa moralidade aumente. Que a gente tenha justamente mais respeito pelo outro, que a gente ame mais. Tenha mais tolerância. Todas essas virtudes morais que caracterizam uma evolução. E a gente falando que o sexo é uma coisa que nos
deixa muito próximo aos animais irracionais. Todos fazem sexo. Eles fazem sexo sem pensar, não é? Então, quando a gente evoluir moralmente, a gente vai entender o sexo de uma outra forma. Então, você utilizar o seu corpo e as uniões vão ser mais duradouras e mais harmoniosas, é claro, quanto mais evoluído moralmente nós formos. Bem, mocidade, é isso que a gente tinha para conversar com vocês hoje. Foi muito bom, a gente agradece a companhia de vocês, esperamos vocês no sábado que vem. Eu queria deixar um recadinho para todo mundo, para se inscrever no canal do YouTube do Centro Espírita Alvorecer. As nossas aulas, as palestras do Centro Espírita Alvorecer ficam lá e é importante que todo mundo se inscreva lá. E para a gente poder encerrar, hoje o Rafa vai fazer a prece para a gente. Isso, vamos então fechar os nossos olhos por um instante e agradecer a Deus, nosso Pai querido, muito obrigado por esses momentos, Senhor, em harmonia, onde podemos estudar um pouco mais da doutrina bendita de Jesus, trazida pelos Espíritos à luz da doutrina consoladora. Que possamos estar mais uma vez aqui na próxima semana para continuar o nosso estudo. Que tenhamos uma semana repleta de paz e de oportunidades de fazer o bem, Senhor. E com a Tua permissão, a permissão de Jesus e da espiritualidade que dirige esse trabalho, nós encerramos esse estudo. Muito obrigado. Graças a Deus. Valeu, mocidade! Valeu. Tchau! O vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodias suaves.